tudo bem? Boa tarde, como vocês estão? Tudo bem? É, Hoje eu estava tomando banho, agora há pouco, pensando no que eu ia trazer hoje para falar com vocês. E me veio um louvor à mente e eu comecei a me arrepiava todinha tomando banho e cantando esse louvor. E aí eu fiquei assim, o coração acelerado. Falei, eu vou falar sobre isso hoje. Eu vou colocar ele para tocar baixinho, porque tem esse negócio de direitos autorais, né? E aí vai que eu não consigo postar o vídeo por conta disso. Eu vou deixar baixinho e a gente vai ouvir um pedacinho desse louvor. E aí eu entro para falar sobre o tema de hoje, tá bom? Prestem bem atenção na letra desse louvor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra Vou deixar baixinho. tudo pode mudar, se cumprir. Que luta por mim, seus planos não vão frustrados. Minha esperança está nas mãos de grande eu
baixinho. Ó, vamos falar hoje sobre a aliança de Deus, ou seja, as promessas de Deus. Deus, nosso Deus, é Deus de aliança, é Deus de promessa. E tudo que Deus prometeu para cada um de nós, Ele vai cumprir. Pode demorar o tempo que for. E independente de qualquer coisa, todas as promessas que Deus fez se cumprirão na minha vida e na tua vida. Eu vou ler com vocês um texto. Vou colocar aqui esse louvor novamente bem baixinho para não atrapalhar. E vou ler com vocês um texto que fala sobre as promessas de Deus, a aliança de Deus. Aqui, ó, vamos lá. Quando Deus faz uma aliança, Ele sempre cumpre a sua parte. Deus, Ele não esquece de suas promessas. A Bíblia está cheia de exemplos de Deus cumprindo a sua parte, mesmo quando os homens quebram essa aliança. Então, quando Deus faz uma aliança, uma promessa com o ser humano, Deus sempre cumpre, Ele dá um jeito de cumprir, mesmo que o homem quebre essa aliança. Na Bíblia, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, para serem o seu povo eleito, seu povo especial. Israel obedeceria a Deus e ele cumpriria, e ele cuidaria da nação. Deus também prometeu que o Salvador do mundo viria de Israel. Quando Jesus veio, Deus estabeleceu uma nova aliança com toda a humanidade. Quem aceitar Jesus como seu Salvador é adotado como filho de Deus através de Jesus. E Deus estará com ele para sempre. Essa nova aliança completou a primeira aliança. Agora todos temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Que lindo, né? E eu vou falar para vocês algumas dessas alianças que Deus fez conosco, tá? Vou falar umas 10, pelo menos 10, porque são muitas. Tem muita promessa que Deus fez ao seu povo. Eu vou falar sobre 10. Deus tem muitas promessas boas para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. A vida não é sempre fácil, mas Deus tem planos bons para nós. Ele quer o nosso bem e nos promete pelo menos 10 coisas. A primeira delas é a salvação. A primeira delas é a salvação. A promessa da salvação. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, que está em 1 João 2,25. A segunda promessa é uma vida plena, porque o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente. Está em João 10, verso 10. Terceira promessa, o Espírito Santo. Deus nos prometeu o Espírito Santo quando Jesus fosse ao Pai e Ele nos enviaria o Espírito Santo. Então a promessa é: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Terceira promessa é o Espírito Santo. A quarta promessa que Deus nos deixou é a paz. Aí tem o versículo: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Está em João 16, verso 33.
Provisão diária. Provisão diária. O que quer dizer provisão diária? Vou ler para vocês. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus 6, do verso 31 ao verso 33. A sexta promessa é a proteção. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Salmos 91, verso 10. A sétima promessa de Deus para nós é a sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Em Tiago 1, verso 5. A oitava promessa é a prosperidade, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, verso 1. A nona promessa, um coração novo. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Ezequiel 36, verso 26. Começando aqui o louvor novamente. E temos mais uma promessa para concluir. Então, está entre 36 de Ezequiel, verso 26, né? Que Deus nos dará um coração de carne no lugar do coração de pedra. E a 10ª promessa, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele nos fez. Aí tem o versículo, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Salmos 89, verso 34. Ou seja, Deus cumpre todas as suas promessas. Ele não é homem para mentir, para Deus tudo é possível. Não existe promessa demasiadamente fácil ou difícil para Ele cumprir. Porque o que Deus prometeu será cumprido, pois a sua palavra não muda. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Todas as promessas que Ele fez para mim, para você, para nós, Deus vai cumprir. Porque Deus é um Deus de promessa, é um Deus de aliança. Se você ainda não fez sua aliança com Deus, faça sua aliança também. Aceite Jesus, reconheça Jesus como seu Salvador. Reconheça o sacrifício que Ele fez na cruz. Reconheça, peça perdão a Deus, faça uma aliança com Deus. Porque todas as promessas que Ele tem para a sua vida serão cumpridas. Porque Deus é um Deus de promessa. Deus, Ele cumpre todas as promessas que Ele tem na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E essa é a mensagem que eu tinha para deixar com vocês hoje, porque o nosso Deus é um Deus de promessas. Quando Deus prometeu para Abraão que ele seria pai das nações, as circunstâncias diziam que não. Como ele seria pai das nações se Sara era estéril? Demorou muitos anos, demorou muito tempo, demorou muitos anos. Abraão e Sara eram idosos. Sara não tinha mais condições de ter filho. E Deus cumpriu a promessa. Deus deu Isaac a Abraão e Sara, o primeiro filho, o filho da promessa. Deus enviou para eles já na velhice. E eles realmente foram pai das nações. Abraão foi pai das nações. Foi uma geração, foi uma nação muito abençoada, muito próspera. Deus prometeu que eles teriam, que não daria para contar a descendência deles. Era como as estrelas do céu,
seriam incontáveis, não tinha condições de contar quantas estrelas tem no céu, seriam os descendentes de Abraão. E Deus cumpriu essa promessa. Onde não havia condições, onde não havia esperança, Deus cumpriu. Todas as promessas que Deus faz a nós, Ele cumpre. E o que nós devemos fazer? Crer em Deus, confiar nele, ter fé. Reconheça Jesus, aceite o sacrifício de Jesus. E nós que já somos cristãos, devemos permanecer em fé, acreditando que todas as promessas que um dia Deus fez para nós serão cumpridas. E essa é a mensagem que eu tinha para deixar com vocês hoje. Estou num lugar diferente, porque era um lugar que eu consegui encontrar um pouquinho de silêncio para conseguir passar para vocês essa mensagem. E um beijo, fiquem com Deus, até amanhã. E vamos orar para que Deus nos dê uma outra palavra que fale aos nossos corações. Um beijo, fiquem com Deus.